A convidada de hoje encontrou o basquetebol por um acaso. Trocou o saque pelo arremesso, o bloqueio na rede para saltar no garrafão. Ela saiu do voleibol e do handball para se tornar um mito no basquete brasileiro e do mundo. Em 1994, conquistou o Mundial na Austrália, onde o Brasil venceu a China e as temíveis americanas numa semifinal de um jogo histórico. Dona de 2 medalhas olímpicas, prata em Atlanta e em Sydney, bronze em 2000. Jogou por diversas equipes do Brasil e foi mundo afora. Passou pela Rússia, pela Romênia, pelos Estados Unidos, onde teve uma carreira vitoriosa e de grandes títulos, vivendo um momento inesquecível por onde ela passava. Ela faz parte de uma geração vitoriosa do basquete brasileiro, desde a época do Vlamir e do Amauri. E se você acha que ela não tem amor pelo basquete, já teve uma época que ela atendeu um pedido de socorro da seleção brasileira para retornar às quadras e levar para a nova geração a sua experiência e o seu comando dentro de quadra. Em 2015, ela aceitou o convite do Projeto Gibi para fazer parte da sua equipe e visitar as escolas e ensinar o basquetebol, o esporte. E só ele pode transformar a vida das pessoas. A campeã mundial, a medalhista olímpica Alessandra dos Santos de Oliveira. Ale, a gente sabe muito pouco assim sobre a sua história. Você veio do handball, do voleibol e se apaixonou pelo basquete. Como que foi isso para você, assim, essa mudança? Bom, eu desde criança, eu fui uma criança grande, sou muito alta e na realidade eu sou de São Paulo capital e com 10 anos de idade eu fui apresentado a uma quadra, então eu provei todas as modalidades, eu posso dizer, numa idade, eu era criança, não tinha noção que eu ia ser, nunca pensei que eu ia ser atleta, nunca pensei que o que eu iria jogar, então a minha primeira experiência no mundo esportivo foi uma prova de 800 metros de atletismo no CPUSP. Foi horrível, porque eu não tinha técnica de correr nada, mas foi o primeiro esporte que eu descartei. Foi a primeira e a única vez que eu fui correr. No isso com quantos anos? Com 11 para 12 anos. Era como tinha antigamente os campeonatos escolares, que as escolas estaduais aqui de São Paulo eram envolvidas do município de São Paulo, estudei sempre escola estadual e sempre como todo mundo participava de todos os esportes, então os amigos, vamos, se inscreve nesse também, vamos, e o professor me taxou, você tem que ir, então eu fui. Depois foi o vôlei basquete, apareceu posteriormente o handball. O handball eu fiz acho que 2 treinos, mas eu achava meio estranho, um negócio que você podia bater bola, podia dar 3 passos e fazer gol, e eu não sei se foi pela didática do professor ou o que aconteceu, eu desisti. Aí foi o vôlei e o basquete, então um professor brigava porque queria que eu fizesse vôlei, e outro brigava porque eu queria que eu fizesse basquete, e minhas amigas jogavam basquete, então eu comecei a fazer os dois ao mesmo contemporaneamente. E fui até federada no vôlei, quase ninguém sabe, o professor Luiz, que hoje trabalha até no Círio Libanês, todo mundo, as pessoas que sabem, ele foi o meu que me ensinou os fundamentos de vôlei, falam pra ele, brincam com ele, foi a única menina que você treinou vôlei que fugiu, foi a Alessandra. E o basquete veio primeiro por causa das amigas de escola, e o campeonato que tinha de estadual entre as escolas era muito interessante, muito forte, e eu jogava porque eu estava bem com minhas amigas, então estava aprendendo ainda, era uma molecona, grandona, 1,80 de altura, com 12, 13 anos, e eu ia, então eu fazia 3 dias da semana vôlei, que era no São Paulo que eu era federado até, e 3 dias da semana os outros 2 basquete, mas o sábado basquete no centro esportivo, né, o municipal, que era aqui no Butantã. Quando minha mãe morreu, eu vim morar no Butantã. E nisso começou a minha carreira, mas sério mesmo foi quando meu pai morreu com 14 anos, que aí ele não queria deixar que eu saísse de São Paulo, então foi uma das coisas que eu comecei o basquete, na realidade eu comecei muito mais tarde a nível de falar assim, eu vou ser jogador de basquete. E eu tava jogando vôlei, mas eu fazia, escondido eu fazia o basquete também.
E quando meu pai morreu, com 14 anos, eu fui convidada para fazer um teste em Piracicaba com a Marilene e Leninha. Eu passei, aí foi quando deslanchou minha carreira. E aí de Piracicaba ela rodou o mundo, ó. Eu marquei aqui os países que ela rodou, ó. Ela foi para Itália, para os Estados Unidos, Eslováquia, Coreia do Sul, Hungria, Espanha, Romênia, França, Turquia e Rússia. Quando você passou por todas essas ligas, e claro, passou aqui pelas ligas por times de grandes nomes do Brasil, qual dessas ligas você olhando, analisando assim, teve mais preocupação com o atleta ou em matéria de estrutura? Esporte em si, fora do Brasil, é muito diferente. Eu posso dizer, na Europa, mesmo na Coreia e nos Estados Unidos, eles têm visões diferentes de ver o esporte entre si, não só a modalidade de basquete, mas também com as culturas do próprio povo, da região que você está. Tentam cuidar do atleta, prevenir as lesões. Lógico, nos Estados Unidos tem um show business, na Europa alguns países têm show business também, países que jogam Euroliga, que é uma liga muito, muito forte. Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de assistir a liga Euroliga masculina, feminina é quase a mesma coisa, só que é uma versão de saia. E na Coreia do Sul também, um campeonato muito forte, que antigamente podiam jogar 2 estrangeiras por time, hoje acho que só pode uma. Mas o bem-estar do atleta, isso foi sempre importante. O modo que ele vive e dentro e fora da quadra. Tem países que se você treina muito, extenuante os treinamentos, você fica 8 horas por dia. Tem países que não, dependendo da cultura, mas o importante que é tratar o atleta como atleta, sim, tanto que tem países como a França, foi um dos pioneiros, a Espanha também, que o atleta, mesmo feminino, é registrado, né? Isso é importante, como atleta olímpico, uma coisa que ainda nós estamos muito para trás no Brasil. Sim. Você fez parte de uma geração campeã, uma geração vitoriosa, e desde então, quando você parou oficialmente as quadras, o que aconteceu com a seleção brasileira feminina? Não andou, não caminhou? Onde que se perdeu aí? Primeiramente, eu acho que não teve peça de recâmbio para reciclagem. Nós perdemos muitas meninas altas pro vôlei. Hoje se vê no voleibol menina de 17 anos com o meu tamanho, até me assusto, né? E no basquete não tem, isso é uma tristeza. Segundo, também a política, a organização que teve a confederação, que é o órgão máximo, não teve muita competência de gerir, de solucionar alguns problemas que estão vindo, que tem até hoje a realidade nossa perante o movimento basquete, não digo só o feminino ou o masculino. Segundo, eu acho que ainda está acontecendo isso, são poucos técnicos no Brasil e continuam mesmo trabalhando com basquete feminino. Basquete feminino é um outro universo, não é igual ao basquete masculino, a vivência, tudo, o treino, todas as coisas influem. E muitas vezes não estão sendo formados técnicos para trabalhar com o basquete feminino. O basquete é igual, mas o feminino tem algumas coisas que são diferentes. Você teve uma passagem que você saiu da seleção e depois te convidaram para voltar e você voltou porque você era importante e acabou sendo uma figura muito importante para aquela seleção naquele momento. O porquê que você saiu e voltou, você aceitou o convite porque você achava que a seleção feminina precisava de você mesmo? Primeiro que as meninas estavam sem referência quando... uma líder em quadra. E não só estar dentro da quadra, mostrar como as competições são duras, mostrar a experiência que você tem. Eu voltei também porque era um momento que nós estávamos já até perdendo a hegemonia na América do Sul e estava precisando de classificar para o Mundial de 2010 e ir bem no Mundial de 2010. Infelizmente nós não fomos bem no Mundial de 2010 por vários motivos, dentro e fora de quadra. Mas eu tentei dar o meu máximo, como sempre. Tudo que eu tenho na vida, eu agradeço ao basquete. Então, aquilo que eu puder ajudar a minha modalidade e ajudar principalmente o basquete feminino, eu irei fazer. Então, eu aceitei aquele momento com prazer. Pode ser, acarretou muitos problemas na minha vida pessoal, por eu ter aceitado aquele convite naquele momento, mas não me arrependo. Tá, deixa eu só fazer um agradecimento muito importante aqui, ó.
A Hortência, a Ellen, a Adriana, a Leila, a Paula, a Janete, a Roseli, a Simone, a Ruth, a Cíntia, a Dalila, a Alessandra que está aqui conosco, ao treinador Miguel Ângelo da Luz e toda aquela comissão técnica que fez parte do Mundial Vencedor, aquele Mundial que levou o basquete feminino ao topo do pódio. E eu gostaria que você pudesse falar do jogo antes, que foi vencer as intocáveis americanas, que vocês deram um show, e depois como foi encarar a China. Bom, o jogo contra os Estados Unidos, acho que foi o primeiro jogo chave, foi o jogo contra a Espanha nas oitavas de finais, e depois dali, quando você está na oitava de finais, dependendo do campeonato a nível mundial, é o vai ou racha, ali é o divisor de águas. Aí você vai ver se a tua equipe está naquele foco, se está todo mundo unido, porque o treinamento faz parte, tudo faz parte, mas nós estamos falando de esporte coletivo. Ali é o divisor de águas. Se rachou no meio, os pensamentos, o foco não está no mesmo, todo mundo no mesmo binário, então é muito difícil você ganhar umas oitavas de finais. Depois, você ir para uma semifinal, e nós não escolhemos o adversário naquele momento. Nós jogamos contra a China antes e perdemos contra a China. Foi um jogo que nós poderíamos perder, poderíamos teoricamente perder, ou poderíamos ganhar para pegar que seria a Austrália, né? Teoricamente mais fácil. Nós queríamos pegar o mais fácil, mas era o mais difícil. Eu acho que brasileiro é sofredor, né? Ninguém esperava que nós íamos fazer um jogo naquele volume, um jogo que foi um espetáculo. Eu assisto alguns highlights até hoje. Foi um jogo espetáculo do basquete feminino, né? Que o placar 104, 103 ou 102, 103 foi um jogo centenário para ambas as equipes, e foi um jogo que entramos, que eu me lembre, eu tinha um determinado papel a cumprir, que era defender bem as melhores pivôs do mundo. Eu era novata, né? Uma menina ali. Era 20 anos. E cumpri meu papel, estava feliz porque eu podia ajudar meu grupo, contribuir meu grupo com aquilo que eu podia fazer melhor, né? Você tem que ser muito inteligente naquele momento também. Muitas vezes hoje o atleta moderno quer inventar coisas. Você tem que fazer aquilo que é designado para a sua função e aquilo que você pode fazer de melhor. Depois a sua gama, a sua vasta de habilidades vai crescendo conforme as experiências. E depois a final, que nós estávamos muito felizes de estar ali, estar vivenciando aquele Mundial, um grupo bem coeso, todo mundo no mesmo pensamento. E ir para a final, e a frase que ficou foi aquela: a Paula chegou e falou assim, então nós estamos aqui, então vamos ganhar. E todo mundo... Mesmo tendo que encarar a Raícha do outro lado, vocês olhavam e falavam... Então vamos ganhar. Foi uma coisa natural, veio de dentro. Foi tudo natural, foi crescendo pouco a pouco, como uma escadaria. Cada degrau nós fomos subindo no Mundial, com, lógico, bastante obstáculos, a doação do grupo, independente se estava jogando mais, quem estava jogando menos, mas foi o campeonato que a alquimia, o pensamento, estava todo mundo junto no mesmo momento. Isso que é mais importante. Tem uma parte, uma história que o pessoal comenta, que vocês ficaram num hotel distante, aí depois, quando vocês passaram de fase, todo mundo foi lá ver vocês, que vocês eram uma surpresa chegar naquela semifinal, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, até a organização meio que colocaram a seleção brasileira no hotel distante, e depois, quando viu vocês avançando, chegaram, aí mudaram, e aí vocês se tornaram conhecidas, né? Aí ninguém esperava, né? Porque quem sai do Mundial anterior em 12º, 11º, que eram 12 seleções antigamente, hoje são 16. E você chegar aonde nós chegamos, no patamar que nós chegamos, de passar a oitava de finais com seleções firmadas, com jogadoras que estavam na equipe melhor do mundo naquele momento, ninguém falou, o que é isso? Ainda nós eram 2 pivôs novatos, mas a Ruth, a Marta não foi aquele ano, ninguém acreditava. Então nós fomos uma surpresa, a sensação do campeonato. Isso aconteceu. Mas por um lado, ter ficado no hotel longe, sabe que foi bom? Longe do assédio. Fechadas, com certeza. Concentradas. Foi um ponto negativo que virou positivo para nós. E vamos falar um pouquinho das medalhas olímpicas. Você foi em Atlanta prata e bronze em Sydney. Como é representar o Brasil? Estar lá no pódio, ser jogadora olímpica?
Olha, primeiramente, eu nunca pensei que eu ia jogar basquete. Depois nunca pensei que eu ia para uma seleção brasileira. Depois nunca pensei que ia para um mundial e nem para uma Olimpíadas. Eu joguei 5 mundiais e 3 jogos, 3 Olimpíadas. Então isso foi muito gratificante. Foi uma coisa natural que foi acontecendo na minha carreira. E para os primeiros Jogos Olímpicos foi a coisa mais emocionante da vida, até tanto que eu chorei. E depois de jogar a final olímpica, outro dia eu estava assistindo o jogo, eu não acreditei. Eu falei, nossa, eu tava lá, era eu mesmo. É emocionante. Eu acho que cada jogo olímpico que eu participei foi momentos diferentes da minha carreira e momentos diferentes na minha vida também. Eu falo pessoal, na minha vida profissional. E eu sempre tive orgulho de defender o Brasil, isso independente de onde fosse até campeonato de canequinha. E foi demais. É o primeiro que nós fomos, fui medalha de prata no jogo épico também contra os Estados Unidos no Georgia Dome em Atlanta. Depois a nossa seleção de superação, que todo mundo criticava que estava sem Paulo Hortência, nós fomos lá, ganhamos contra a Rússia, que era a seleção que todo mundo, essa sensação europeia. E com a cesta no final minha, que eu não acreditei que eu poderia ter feito aquilo. Então foi superação. E mesmo em Atenas 2004, todo mundo fala, porque não estava na medalha, mas você ser quarto lugar nos Jogos Olímpicos, perdendo um jogo de 5 pontos contra uma seleção renomada como a da Rússia, é que o brasileiro, nós mesmos não damos muito valor a essas coisas. Mas nós estávamos entre os melhores 12 do mundo, ainda ficamos em quarto do mundo. Quando você fala que brasileiro não dá valor, a gente fica pensando assim, você tem uma história linda no basquetebol, como tantos outros profissionais do esporte, e por que é tão difícil o povo, ou o jornalista, a crítica, torná-los ídolos como fazem com jogadores de futebol? Bom, eu não sei, eu fico até triste por isso, porque tem bastante pessoas que estou lendo a biografia também esses dias, não só do basquete, né? A mãe da Valesquinha do vôlei, que, nossa senhora, ela foi para uns Jogos Olímpicos sem sapatilha, sem nada, em Tóquio, né? Eu fiquei falando, nossa senhora, não sabia a história dela, virei fãzaça dela. Isso aqui é um fator histórico. Primeiro, que nós somos um país do futebol. Segundo, que nós somos um país que esquece a história depois de 2 segundos. Eu fico triste por isso e não cultuamos o esporte, as modalidades olímpicas, porque é triste demais, porque eu falo que se eu não fosse jogador, o que eu iria ser? Porque eu poderia ser uma delinquente infanto-juvenil. Eu perdi minha mãe com 4, meu pai com 14, e foi o esporte que me tirou da rua. Independente se eu comecei com vôlei ou basquete, foi uma modalidade olímpica que me tirou da rua. E nós deveríamos mais incentivar a nossa memória, os próprios atletas olímpicos, e também fazer as pessoas conhecerem a nossa história. E também esse negócio de ficar no patamar igual ao futebol, eu não vou lá conversar com as crianças, participar de atividades, muitas vezes que eu aprendi isso na Europa, tanto que hoje trabalho com basquete com criança por causa disso, de propagar a sua modalidade. Você tem o dever de fazer as pessoas conhecerem a sua modalidade, não é só pensar que você quer o status, ganhar seu dinheiro e ir embora. Isso é importante também para deixar um legado. Nós temos que deixar um legado. Infelizmente que no basquete feminino o legado teve uma quebra. Ela disse que o basquetebol, o esporte, mudou a vida dela e é nítida. Ela diz agora, recente, que está trabalhando com as crianças, e aí é a pergunta-chave. Como foi o convite para trabalhar com o Projeto Gibi, desenvolver o esporte com as crianças? Nossa, eu fiquei muito surpresa quando me escolheram, eu estava esperando. Estou em CREF provisionado em basquete, estou fazendo educação física para pegar as outras modalidades também. Eu acho importante que a criança tem que ter uma gama de sensações, depois, conforme o tempo, ela vai escolher o que ela vai fazer, mesmo que ela não for um atleta olímpico, mas ela vai ser um bom cidadão. Isso é muito importante. E o Projeto Gibi representa isso, porque, primeiro, eles vão estar longe da delinquência infanto-juvenil, porque a cabeça de uma criança é uma explosão de coisa, de novo conhecida, elas querem aprender. E quanto mais ela está na escola e fazendo uma modalidade esportiva, aqui é o basquete, é importante porque ela vai estar longe das más influências, das más coisas, das mazelas que acontecem no mundo. E estar fazendo parte desse projeto e poder ajudar cada vez mais as crianças, para mim, é muito importante, porque de 10, se nós conseguimos salvar 2, já é gratificante, porque
ele pode ser um bom doutor, ele pode ser um bom professor, ele pode ser até um atleta olímpico, mas ele vai, primeiro de tudo, ele vai ser um bom cidadão. Ser humano. Um bom ser humano. É isso que está faltando hoje. A gente já está terminando aqui, tem só mais 2 perguntas. Eu quero saber dela, qual que é a sensação de ser voluntária, tá ali do lado da quadra, onde a bola vai rolar, ela por um impulso, ela pode bater ali um lateral e entrar em quadra e sei lá, como que é estar lá na Olimpíadas, mas fora da quadra. Estar nos Jogos Olímpicos como voluntário, eu já tive como jogadora 3, tive como comentarista 1 e esse você como voluntária. É importante. Se eu tivesse 5 anos a menos, logicamente que eu estaria na seleção. Me desculpa, mas estaria como titular. Ainda mais que essas baixas que tá tendo agora, você não estaria numa vaga de uma... Opa! Barbosa, se quiser pode me chamar. Ser voluntário é um ato nobre, independente se é Jogos Olímpicos ou não, é a mesma coisa. Você vai dar doação de sangue, doação de medula, plantar uma árvore, fazer um jardim, isso é um ato nobre. Academicamente isso faz parte do currículo, isso é muito importante para mim também. Primeiros Jogos Olímpicos no Brasil não saberemos, quando terá um outro, e ajudar a fazer essa festa, contribuir com essa festa é muito emocionante. Temos que cumprir o nosso grande papel, porque isso aqui é uma festa para o mundo, são mais de 100 países nos olhando, então o mínimo que cada um cidadão puder fazer para fazer uma festa bonita, teremos que fazer, é o nosso dever. Um ídolo no basquete. Um ídolo no basquete. Nossa, sim. A Paula. Um momento inesquecível. Momento inesquecível, ser campeão mundial. Se você pudesse escalar a sua seleção de times ideais, aí eu vou te dar uma chance para você colocar até as estrangeiras no meio. Brasileira e estrangeira. Seu time ideal, monta assim. Bom, Lauren Jackson, Paula Hortência, Ruth Bolton Holyfield, Gordana Bogoyev, que jogou comigo uma Sérvia, Katrin McClain. Já deu 5 aí, a quadra já tá cheia. Nossa, aí posso pôr uma reserva. Minha técnica é Katimelen. É uma guarda-tiradora que jogou comigo, um 3 que era um cérebro. Uma saia justa eu vou te colocar. Qual delas foi a melhor para você jogar? Com certeza, Paulo, os passes dela mágico, não precisava. Como uma pessoa que dá uma assistência dessa, você pode fazer 50 pontos até de olho fechado. Ela pensa por você. O dom dela, até hoje, de vez em quando vão bater bola, que é isso, os passes que ela dá. Hoje no basquete moderno não existe ninguém como passava como ela. Deixa uma mensagem para as crianças do Projeto GB e a gente termina aqui essa entrevista rápida, esse bate-papo gostoso, mas a gente sempre tem que deixar um depoimento, ainda mais uma jogadora dessa grandeza. Bom, criançada, fico muito feliz de vocês estarem participando do Projeto GB. Talvez eu não possa ver todas, não possa visitar todas as escolas, mas eu estou aqui. Sejam bem-vindas. Aproveitem essa oportunidade de estar aprendendo um esporte, de estar em companhia e acreditem em vocês. Muitas vezes as coisas não são fáceis, para mim também não foi fácil, mas eu acreditando e tendo perseverança eu cheguei onde eu estou. Beijo! E terminamos aqui esse bate-papo com a Alessandra, essa campeã mundial, essa medalhista olímpica, e vamos deixar aqui o nosso registro dela na nossa bola oficial do Projeto GB. E nos despedimos de vocês aí em casa. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus.